Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar a minha experiência, te falar a minha opinião sincera. Após de mais de um ano investindo em MXRF11, eu tenho aí mais de 340 cotas. Eu vou te mostrar quanto que eu recebo por mês. Basicamente eu vou fazer uma análise completa, quais são os tópicos que eu levo em consideração antes de adicionar um fundo imobiliário na minha carteira. Bom, se você for novo por aqui, já esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, pois aqui eu trago conteúdo semanalmente, mostrando a minha realidade, uma pessoa comum, né? Eu não vim de família rica, não recebi nenhuma herança, dia após dia, em busca da minha liberdade, em busca da minha independência financeira. E como eu sempre falo aqui, o foco do canal, ao invés de só te mostrar a minha carteira, eu quero te mostrar o racional, o que está por trás, porque eu acredito que é isso que de fato vai trazer e agregar mais valor para você na sua vida, na sua rotina como investidor. Fechado? Chega de enrolação e bora lá pro conteúdo. Primeira coisa, o foco aqui não é minha carteira de fundos imobiliários, né, que é a carteira que está aqui, que eu compartilho aqui no canal, mas eu quero trazer para vocês aqui alguns pontos, né? Hoje eu tenho aqui em MXRF11, se a gente for reparar aqui, hoje eu tenho aqui MXRF11, tem o total de 346 cotas, tá? Então, o MXRF11 foi um dos primeiros fundos que eu adicionei na minha carteira, tá? E nesse período, né, eu tive uma boa valorização, tá? Se a gente for reparar aqui, tive uma valorização aí de 16,33%, tá? Então, uma valorização bem considerável, beleza? Se a gente for olhar aqui a parte dos dividendos, né? Quanto que eu recebo por mês com esse valor de 346 cotas todos os meses e tudo mais, eu vou abrir aqui para vocês, ó, proventos. No último mês, tá? O MXRF11, vamos ver quanto que ele me pagou aqui, ó. Tá aqui, MXRF11, se a gente for reparar aqui, eu te recebi um total de R$ 34,60 aqui, ó. R$ 34,60. E aqui é muito interessante, porque como esse fundo, né, ele é ali, no fundo, a cota dele é base 10, então, ou seja, só com esses dividendos eu já consigo comprar mais 3 cotas e com isso eu consigo cada vez mais ver a bola de neve funcionando. Esse é o poder ali dos fundos imobiliários, dos investimentos no modo geral, é de ver ali os juros compostos trabalhando para mim, né? Então, ou seja, hoje só de fundo imobiliário, né, só do MXRF11, que é o foco aqui, eu tenho aí um rendimento de R$ 34,00, que se eu reinvisto isso todos os meses, cada vez que passa, eu tenho mais dinheiro caindo na minha conta. Então, por exemplo, R$ 34,60, se eu compro mais 3 cotas, no próximo mês chega a 35 e assim sucessivamente. Então, isso é muito interessante ao longo do tempo ali para você investir. Agora, fazendo uma análise geral de fundo imobiliário do MXRF11, se valeu a pena, se não vale, vou te trazer aqui a minha opinião sincera, basicamente uma análise completa, que é basicamente o que eu faço antes de adicionar o fundo aqui na minha carteira, beleza? Então eu tô aqui com o relatório gerencial do MXRF11, vou trazer para você aqui alguns tópicos que eu analiso. Se você não sabe como é que você chega aqui, né, no MXRF11, quando você chega no relatório, podemos dizer assim, geralmente eu venho aqui na Status Invest, tá? Se você colocar no Google aí, Status Invest, você vai abrir esse site, vem aqui na lupinha, coloca MXRF11, depois que ele abrir aqui, a gente vai rolando ele lá até o finalzinho, rola. E aqui a gente tem, opa, cadê? Onde tá? Resultados. Cadê o relatório? Só um segundinho, pessoal, porque eu tô gravando aí eu não acho. É sempre assim, aqui ó, lá no finalzinho, tá vendo ó? Comunicados MXRF11, basicamente aqui a gente tem os comunicados, e para você achar esse relatório que eu tô assistindo, é o relatório gerencial, tá? Então só você vai buscar aqui ele, aqui ó, relatório gerencial, e aí você clica em abrir. Se a gente vier aqui ó, vou tirar isso daqui, se nós viermos aqui ó, clique em abrir, ele vai abrir para você esse PDF, você consegue acompanhar toda essa análise aqui, que o próprio fundo, a própria gestora do fundo te manda, beleza? Então show de bola. Então tô aqui, vou diminuir um pouquinho meu rosto, tá? Beleza, então tô aqui no MXRF11, tá? Primeiro ponto, né, pra gente dar uma olhada aqui interessante, falando sobre o fundo em si, ele é um fundo de papel, né? Então ele é híbrido, então, ou seja, ele é um fundo ali, o foco dele são CRIs, mas ele tem algumas outras coisas ali também em carteira, a gente vai analisar isso junto. Então, ele é hoje um dos maiores fundos que tem mais cotistas aí na Bolsa de Valores do Brasil, tá? A gente tem hoje um patrimônio dele de 4 bilhões de reais, então a gente vê que é um fundo que ele é sólido, tem uma certa estrutura, tá bom? Mas, paralelo a isso, eu vou focar aqui no relatório gerencial e alguns pontos que eu analiso. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que o básico do básico para adicionar um fundo, independente de qual seja o fundo, eu analiso algumas coisas. Primeiro ponto é se o fundo é sólido, tá? O que eu quero dizer com fundo sólido? O fundo ele tem algum histórico, eu consigo acompanhar de alguma forma o histórico desse fundo, da gestora desse fundo, ele já pagou dividendos, vem pagando dividendos durante pelo menos 2, 3 anos aí consecutivos sem dar nenhum problema? Beleza, então eu sempre analiso isso, tá? Então se o básico, né, os pilares básicos, o primeiro deles é se o fundo é sólido. Então sólido é basicamente se eu consigo ter ali um histórico desse fundo, se eu consigo acompanhar de alguma forma o que ele fez no passado. Não é garantia do futuro, mas é algo que eu analiso, tá? Um segundo ponto que é muito importante para o fundo imobiliário, enfim, para vários tipos de ativos de renda variável, é o preço justo. O que é o preço justo? Se a gente for reparar aqui, a gente tem
né? Aqui, ó, P sobre VP, basicamente é o preço sobre o valor patrimonial dele. Então, para você ter uma ideia, né, no fundo de papel, isso aqui, esse indicador, P sobre VP, faz muito sentido e é ok. Para o fundo de tijolo, existe uma outra continha que a gente precisa fazer, porque muitas das vezes o P sobre VP, ele vem distorcido. Inclusive, se você quiser que eu grave um vídeo explicando um pouco melhor de como ver, como analisar, né, o preço teto, saber um preço teto de um fundo de tijolo, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo aqui para vocês, beleza? Agora, falando do fundo de papel, que é no caso do MXRF11, eu sempre olho o P sobre VP e só resumidamente, basicamente, quando ele está 1 ou abaixo de 1, é que ele está no preço justo ou descontado, e quando ele está acima de 1 é que ele está supervalorizado. Então vamos entender, um exemplo, eu tenho uma caneta aqui na minha mão e essa caneta, os analistas, o mercado, ele diz que essa caneta vale R$1. Só que eu vou ali na esquina e essa caneta está valendo R$1,50, ou seja, ela está supervalorizada de acordo com a análise, né, ali do mercado. Então, no preço nos fundos de papéis, é justamente isso. Então, quando o P sobre VP está acima de 1, quer dizer que o mercado está valorizando ele de uma forma diferente dos analistas. Então, a análise, né, de acordo com o patrimônio dele, está valendo X, porém, o mercado está valorizando. Então, ou seja, está pagando um pouco mais caro. E aí, nesse caso, se está acima do preço teto, eu prefiro ficar de fora, esperando boas oportunidades, para quando ele tiver um desconto, eu vou lá e consigo comprar um pouco mais barato, pagando ali o preço justo. Um outro ponto é a diversificação do fundo. A gente vai olhar aqui detalhadamente a diversificação, mas é um tópico que é muito importante para mim. Então, por exemplo, se um fundo imobiliário ele tem histórico de ser sólido, ele está ali dentro do preço teto, só que ele não é diversificado. Então, ele tem poucos ativos, tem poucos inquilinos, eu não invisto nesse tipo de fundo. Então, eu sempre gosto de fundos que são bem diversificados, que isso acaba diminuindo ali muito o meu risco. E um outro ponto é a gestora, né? Quem é a gestora daquele fundo? Eu consigo acompanhar ali, eu consigo ter uma análise melhor, né, para me gerar mais confiança do passado daquela gestora. Apesar de não ser garantia, a gente está falando de seres humanos, é até um ponto muito interessante. Quando você investe em um fundo, né, e até mesmo numa ação, você está colocando seu dinheiro para outra pessoa administrar. Então, muitas das vezes, cada um vai pensar de um jeito, cada pessoa vai ter uma atitude, algumas coisas não vão te agradar, mas eu sempre gosto de dar uma olhada de, aquela gestora, como é que é o histórico dela. Então, isso é um outro tópico, de quem é a gestora daquele fundo. E, por último, é qual é a segurança que eu tenho daquele fundo. Como assim segurança, Luan? Eu sempre gosto de analisar nos fundos imobiliários, tá, a questão de segurança. O que eu quero dizer de segurança? Quem são os proprietários ali, os proprietários não, né, os inquilinos, ou então quem é o credor, no caso aqui, quem é o tomador daquela dívida que o MXRF11 está prestando dinheiro, qual é o histórico que aquele fundo ele empresta dinheiro. Como assim, Luan? Vou te dar um exemplo. Se ele sempre empresta dinheiro para empresas pequenas, um exemplo, tá? Ele sempre empresta dinheiro para empresas pequenas, para empresas que estão começando e tudo mais, ou seja, geralmente a taxa de juros vai ser maior, o dividendos que eu vou receber vai ser maior daquele fundo, né? Porque o risco que eu tenho de tomar um calote é muito maior. Agora, se eu vou emprestar meu dinheiro para uma construtora que ela já tem um histórico do mercado, ela paga bem, ela vem pagando há vários anos, ela paga várias pessoas que emprestam dinheiro para ela bem, automaticamente, pela aquela segurança que eu tenho, aquela garantia maior que eu tenho, eu vou receber um pouco menos de dividendos, porém, eu tenho uma certeza maior, né, uma garantia maior do que eu vou receber aquele dinheiro. Então, quando eu falo de segurança, é justamente isso que eu quero dizer. Para quem aquele fundo está emprestando dinheiro? Para quem aquele fundo está? Qual é a ideia daquele fundo ali, né? No caso do MXRF11, o objetivo dele, ele busca quais pessoas para emprestar dinheiro? É aquela pessoa que está começando agora, aquela construtora menor, aquela construtora que não tem um histórico, ou aquela construtora já consolidada no mercado. Isso dilui ali, isso me diz a segurança daquele fundo. Então, quando eu falo de segurança, é basicamente isso. Então, só recapitulando, os pontos básicos que eu analiso aqui num fundo imobiliário, né, antes de adicionar ele na minha carteira, basicamente se ele é um fundo imobiliário sólido, histórico, o preço teto dele está sendo justo, a diversificação daquele fundo, a gestora dele, e a questão de segurança para quem eu estou emprestando, para quem aquele fundo vai emprestar o dinheiro. Então, basicamente, isso é o básico, tá? Isso aqui é o básico que eu analiso. Agora que eu já entendi o básico, agora vamos lá para dentro do relatório, que eu vou te mostrar o que eu analiso dentro de um relatório gerencial de um fundo imobiliário antes de adicionar ele na minha carteira. E nesse caso, eu estou falando sobre o MXRF11, beleza? Então, vamos lá. Primeiro tópico, primeira coisa que eu gosto de analisar aqui é um pouco mais sobre o objetivo aqui do fundo, né? Então, isso aqui é algo bem básico, mas é muito importante para você entender o que o gestor vai fazer com aquele dinheiro. Então, aqui diz, né, o Maxi Renda FI tem como objetivo auferir ganhos com a aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastros imobiliários, tais como os CRI, debênture, LCI, LH e cotas de FIIs, ativos imobiliários com imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Beleza, então já entendi um pouco mais sobre o que esse fundo ele faz, né, com o dinheiro ali dos cotistas, basicamente. E aqui, nessa primeira página aqui, tá? E aí um outro detalhe também interessante. Muitas das vezes, quando a gente está iniciando no mundo dos investimentos e tudo mais, às vezes a gente fica buscando ali pelo em ovo, né? Um ditado. Mas na realidade, assim, eu olho os tópicos importantes, porque eu não sou especialista nisso, eu não quero me tornar especialista nisso aqui, eu quero entender onde está meu dinheiro, eu quero entender o que a gestão está fazendo. Uma vez ou outra, pode ser que ele não faça alguma coisa que me desagrade e tá tudo bem, isso faz parte ali do processo, mas o que a gente precisa, o que eu quero chegar aqui não adianta você ficar olhando, ler todas as páginas, páginas por página, que é isso, eu quero entender isso, eu quero entender aquilo, porque, de fato, para mim, isso é o papel de um especialista. Então, se eu estou colocando meu dinheiro para eles, pro MXRF11,
MXRF11 ali eles têm os especialistas deles, que quando eu coloco meu dinheiro eu estou dizendo que eu confio, mas eu quero entender melhor do que está fazendo. Mas eu quero tirar aqui, não tem problema nenhum de você entender, de você dominar, não quero dizer isso, mas o que eu quero dizer é que tome muito cuidado para você não querer se tornar um especialista, que isso não vai acontecer. Por quê? Quantos anos de estudo tem o analista desse fundo? E aí você que está começando agora, ou então você que tem um pouco de tempo, tem tua vida, tem tua família, tem teu trabalho, tem várias coisas, tu acha mesmo que tu vai dominar 100% um relatório, entender, saber desmistificar de ponta a ponta? Não vai. Então por isso que eu queria deixar isso aqui para você, que no início é normal você que às vezes, colocar, caraca, eu preciso entender isso, eu quero entender aquilo. Então aqui eu vou te explicar os tópicos que de fato eu acredito que faz sentido para mim, beleza? Aí aqui sobre o comentário do gestor, ele geralmente, cada gestor vai falar de uma forma, isso vai depender muito do fundo que você está investindo, mas aqui alguns pontos que eu gostaria de pontuar que para mim faz sentido, tá? Primeiro ponto que eu li aqui, a estratégia do fundo, aqui ó, esse primeiro parágrafo aqui, podemos dizer, isso aqui para mim é bem interessante, tá? Que é basicamente o que ele está dizendo aqui para mim. Basicamente, ó, a estratégia do fundo busca alocar, até aqui, né, podemos dizer assim, ó, a estratégia do fundo busca alocar cerca de 80% do patrimônio líquidos em CRI, ou seja, aqui ele já está me dizendo que 80% do dinheiro desse fundo ele vai para CRI. Então, lá no início do relatório, ele falou que pode investir em LCI, em outros FIIs, mas aqui, ó, por isso que é importante você ler o comentário do gestor que vai te dar uma visão geral, é que 80% deles é investido, em CRI, priorizando nomes e créditos de alta qualidade. Isso aqui, para mim, é muito interessante. Por quê? Se ele busca aqui, ele poderia colocar, buscando nomes de créditos com pouco nome no mercado, mas focando em alta rentabilidade. Então, ou seja, aquilo que eu falei, pode ser que tivesse uma alta rentabilidade, mas com pessoas, ali, com empresas que ele estivessem emprestando dinheiro que não seja tão, que não tivesse tanta segurança, que não tivesse tanto nome. E aqui ele me diz que ele está buscando o quê? Alta qualidade. Então, beleza. Para mim, isso aqui faz sentido, tá? Então, é um ponto interessante que eu gosto de analisar quando eu estou adicionando aqui um fundo. E aqui ele tem alguns tópicos aqui, vamos ver se... Aí ele fala sobre o rendimento, quando foi o rendimento do fundo, beleza, no regime de caixa. Essa página aqui, geralmente é a página que eu busco mais entender, a primeira página, tá? Sempre quando eu vou ler os relatórios, é a primeira página que eu quero entender bem, para entender, geralmente, por exemplo, se ele vai comprar um novo ativo, se ele vende algum ativo, ele coloca aqui. Então, eu sempre gosto de buscar ter mais clareza e um bom entendimento nessa primeira página, tá bom? Beleza, agora continuando aqui, falando sobre os tópicos que eu acho importante, aqui tem algumas coisas que eles vão trazendo aqui dos fundos, né? Agora, a página aqui que eu geralmente gosto de ler aqui, resultado financeiro acumulado nos últimos 6 meses, tá bom, beleza, não dou tanta atenção para isso. Vamos lá. Mercado secundário, ok, beleza. Aí aqui agora a gente tem um ponto interessante, ó, a composição do portfólio, tá? O que ele mostra aqui pra gente, ó? 70% do portfólio de MXRF11, ó, é CRI, 80% basicamente, tá vendo, ó? CRI, 80%. A gente tem aqui 11% em outros fundos imobiliários. Então, se a gente for analisar, se a gente junta esses 80 com esse 11,2 aqui, dá mais de 90% do fundo que tá ali atrelado a CRI e fundos imobiliários. Então, esse aqui é um ponto interessante pra gente entender. Legal. Aí aqui também tem outro tópico também muito interessante, que é basicamente o seguinte, quando ele empresta o dinheiro para alguém, ele está emprestando esse dinheiro atrelado a o recebimento que ele vai ter, de juros ali, né? Ele vai receber atrelado a algum indexador. E aqui ele mostra pra gente que os indexadores, a taxa dos indexadores basicamente é CDI. Quando é o CDI? Quando aquela dívida, né? Quando aquele dinheiro que ele está emprestando é atrelado ao CDI, a média é CDI mais 2,5%. E quando é atrelado ao IPCA, deixa eu usar aqui, quando é atrelado ao IPCA ou ao INCC, a gente está falando de 8,67%. Então, ou seja, IPCA mais 8,67%, se for INCC, é INCC mais 8,67%, e se for ao IGPM, é 5%, beleza? Então, isso aqui mostra o quê? Você consegue ter uma noção de quanto que mais ou menos vai ter a rentabilidade em cima do dinheiro que ele está emprestando. Então, isso aqui é um tópico também interessante que eu gosto de analisar. Aquele fundo imobiliário, ele está emprestando dinheiro para alguém em cima de que indexador? São esses indexadores, e qual é a taxa que ele está recebendo? É essa taxa aqui, beleza? Show de bola. Continuando aqui, aqui a gente vai para um outro tópico, que é um tópico bem interessante, que é basicamente ele mostra aqui, né, como é a diversificação dele também, que é o quê? O portfólio do fundo, ele tem aqui o portfólio de certificados recebíveis imobiliários, né, que são os CRIs. Então, ou seja, 31% das dívidas aqui, ela é para imobiliário, outros, varejo, a gente tem aqui o varejo alimentício, e tem também uma parte de shoppings e até agronegócios tem também. E aqui nessa página, um tópico bem interessante aqui, é basicamente, ó, a gente percebe que na carteira do MXRF11, a gente tem 85% das dívidas ali, como eu falei anteriormente, né, o indexador está atrelado ao IPCA. Então, ou seja, majoritariamente, a maioria das dívidas que tem, né, para receber ali é em cima do
IPCA+, tá? Então, ou seja, o que predomina esse fundo imobiliário aqui é o IPCA. E aí a gente tem um ponto interessante também para a gente, como estratégia, tá? Então, ou seja, se aqui eu tenho a maioria no IPCA e aqui uma parte menor, né, de 15% no CDI, se eu for adicionar algum outro fundo de papel, né, na minha carteira, eu vou buscar adicionar qual fundo de papel que tem ali o indexador, a maior parte, aonde? Ao CDI, porque eu consigo ter um balanço na minha carteira. Então, uma estratégia simples, mas é que eu consigo estar ali, tem uma exposição em CDI, tem uma exposição maior em IPCA, e aí eu consigo ir balanceando a minha carteira estrategicamente. Eu acho isso bem interessante, tá bom? E agora, continuando aqui, a gente vê a diversificação da carteira. E aqui, para mim, é uma das partes mais importantes, tá? Do fundo. Tudo é importante, mas essa parte aqui, para mim, é muito importante, que é basicamente, ó, aqui mostra quais são, né, ali os CRIs que ele tem hoje, e se a gente for analisar, para mim, a parte mais importante, ó, é isso aqui, que é justamente a parte da diversificação. Isso aqui quer dizer o quê? A porcentagem do PL, então, ou seja, a porcentagem do patrimônio líquido do fundo. Então, ou seja, esse CRI aqui, né, essa dívida aqui, podemos dizer, que o fundo fez, que o fundo emprestou, o fundo, ele está, isso equivale a basicamente 3,42% do patrimônio líquido do fundo. Então, ou seja, uma parte muito pequena. E por que isso aqui é muito importante para mim? Porque se de hoje para amanhã esse Shopping Itaquera aqui, que é o devedor, ele deixa de pagar a dívida, ele equivale apenas a 3,42% do patrimônio líquido do fundo. Então, ou seja, isso aqui é segurança total. Então, por isso que é tão importante o fundo que você for investir, né, ele ter essa diversificação. Aí agora, trazendo para um outro cenário para vocês entenderem, imagina que essa porcentagem sobre o PL fosse de 60%. Ou seja, e de hoje para amanhã, o Shopping Itaquera deixa de pagar. Ou seja, deixou de pagar, não vai pagar mais, e aí tem que entrar na justiça, tem garantias, tem várias coisas, mas, ou seja, o fundo, ele deixa de receber, de arrecadar 60% de receita. Então, isso vai influenciar diretamente a distribuição de dividendos, enfim, tudo isso. Então, por isso que é tão importante analisar, tá, a porcentagem que o fundo tem em carteira. Então, daqueles ativos ali, né? Se for fundo de tijolo, mesma coisa. Então, enfim, quanto maior a porcentagem do PL, eu sempre, quando está tudo indo muito bem, é muito fácil. Agora, mas você sempre tem que pensar que existe um risco real de hoje para amanhã, o Shopping Itaquera não pagar, o Arletor Mil tal, sei lá, não pagar. Mas aí o que acontece? Como o fundo ele é bem diversificado, se a gente reparar, ó, 3,42, 3,18, 3,1, 2,60. Então, se de hoje para amanhã 1, 2, 3, até 3 deixam de pagar, que é mais difícil de acontecer ainda, né? 3 deixarem de pagar juntos, a gente sabe que a gente consegue segurar um pouco mais. Então, isso acaba trazendo mais segurança e paz ali naquele ativo na nossa carteira, tá bom? Então, eu sempre gosto de dar uma analisada aqui, principalmente essa questão da porcentagem do PL. E aqui a gente tem um outro ponto também, que é a taxa de emissão. O que é isso aqui, né? Basicamente, ó, o indexador, e aqui é os juros que a pessoa vai precisar pagar, que a empresa vai precisar pagar. E aqui a gente tem, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação hoje, a gente tem o Tesouro, por exemplo, o Tesouro a gente tem IPCA mais 7%, alguns títulos lá, IPCA mais 7%. Então, a taxa de emissão aqui está 9,11, 8,78, aqui 10,80, está um pouco acima. Então, ou seja, a chance de a gente tomar um calote desses ativos acaba sendo um pouco mais difícil. Por quê? Porque é uma taxa mais justa. Agora, mais justa não, né? Uma taxa menor, mais próximo ali do mercado em si. Se a gente pega, e aqui um ponto interessante, se a gente pega por exemplo, e o MXRF11 coloca uma taxa de juros de IPCA mais 21%, o que é isso? O juros está muito alto. A chance dessa empresa não conseguir pagar é muito maior, porque os juros aqui é muito alto. Então, isso também é uma questão que eu gosto de analisar para ver como é que são as taxas aqui, né, que estão, aquela dívida ali que o devedor tem com o fundo, quanto mais baixo isso aqui, é óbvio que menor a rentabilidade, porém, a chance de tu receber acaba sendo muito maior do que se ele colocasse, por exemplo, IPCA mais 25%. Então, é muito mais difícil do devedor conseguir cumprir aquilo ali com o passar dos anos, tá bom? Então, esse aqui também é um ponto que eu gosto de analisar. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Aqui, certificados recebíveis imobiliários. Então, aqui a gente tem a continuação. Eu não olho todos. E aí que eu falo com vocês, eu não quero olhar para ver, será que o Elbor, República do Líbano, vai pagar direitinho? Vou ver como é que é o histórico dele. Sinceramente, para mim, quem tem que fazer isso são os especialistas lá do fundo. Eu não sou especialista, não sou analista de fundos imobiliários. E sim, eu analiso os tópicos que de fato fazem sentido para mim. Beleza? Certificados aqui, beleza, vamos ver mais o que eu gosto de olhar. Agora, aqui a gente consegue dar uma olhada também, né, os detalhamentos dos ativos, então eu consigo ver um pouco melhor sobre cada ativo. Sendo muito sincero para vocês, eu não olho tudo isso aqui, não dou uma olhada, o que é, para tentar entender. No início, muitas das vezes eu dou até uma olhada com um pouco mais de atenção, né, para entender um pouco melhor, mas não dá para entender, o Shopping Itaquera, vou lá no Google,
ver o que é o Shop Taquera, para dar uma olhada e tudo mais. Eu confesso a vocês que eu não dou essa olhada, eu gosto de olhar justamente esses tópicos aqui que eu tô olhando para você, que eu tô falando aqui com vocês, tá bom? Aqui, se você quiser dar uma olhada, fique à vontade. Deixa eu ver mais o que. Aqui tá falando sobre cada um dos CRIs que ele tem, quem é o devedor, quem não é e tudo mais. E a gente vê aqui, né, eu já vi ali que tem o Mercado Livre, por exemplo. Então, ou seja, são boas empresas, né, que é mais difícil de deixar de pagar, tá? Um lugar que eu gosto de olhar, página 23, aqui mostra que vai mostrar pra gente a carteira de FII, tá, ó, carteira de FII. Então, o fundo imobiliário ali, os 12% deles, ele tem aqui, de fundo imobiliário, né, que eu tinha mostrado lá em cima, ele tem alguns fundos imobiliários. Desses fundos aqui eu tenho até o HGRU11 na minha carteira, beleza? Mais uma vez também, eu gosto de vir dar uma olhada, entender um pouco melhor sobre a carteira desse FII, mas eu não faço uma análise. Vou ver, analisar esse LPL11, vou analisar o HGRU11, vou entender. Cara, não faço isso, beleza? Mas eu gosto só de dar uma olhada na carteira do fundo, a não ser que, aí um ponto interessante, a carteira de FIIs aqui, né, a gente vê que é 11% do fundo imobiliário todo, beleza? Show de bola. Agora, se fosse 80%, eu vou dar uma atenção melhor para entender quais são as carteiras desse fundo, né? O que compõe a carteira desse fundo, beleza? Nesse caso, o foco do MXRF11 são CRIs, então o meu objetivo maior, a minha atenção maior é um pouco maior lá nos CRIs, entender a porcentagem, entender o indexador e tudo mais. Agora, aqui, a carteira de FII é mais para balancear a carteira, então para mim não faz sentido desmistificar, olhar, entender tudo isso aqui a fundo, beleza? E bom, basicamente, esses são os tópicos. Aqui a gente tem as permutas financeiras, e eu não comentei o que é permuta financeira, mas lá em cima, né, o fundo fala que tem uma porcentagemzinha ali em permuta, mas basicamente permuta financeira, só para vocês entenderem, é o seguinte: eu tenho um terreno aqui para vender, tá? E o MXRF11 tem uma porcentagem pequena também disso, mas, por exemplo, eu tenho um terreno para vender, e eu quero nesse terreno 10 milhões de reais. Quando a pessoa que quer comprar, ela vai lá e compra, pum, comprou, ela é dona disso agora, beleza. Quando a gente fala de permuta financeira, basicamente, o fundo vai chegar, vai comprar esse meu terreno, só que ele não vai me pagar de imediato. Ele vai chegar e vai falar: quanto que tu quer nesse terreno, Luan? Eu, por exemplo, quero 10 milhões de reais. Beleza, a gente não vai te pagar 10 milhões de reais, a gente vai fazer uma permuta financeira com você, a gente vai construir um prédio aqui. Quando a gente começar a vender os imóveis desse prédio, toda a venda que tiver, 10% desses imóveis vão para você. Você topa? Beleza, top, fechado. Então isso é a permuta financeira, onde o fundo ele não precisa desembolsar o dinheiro para comprar aquele terreno ali, por exemplo, só que no final, quando eu começar a entregar ali a obra, quando tudo começar a funcionar, uma porcentagem do lucro que eu vou ter das minhas vendas vai para o dono do terreno. Então isso é bom, que não compromete o caixa do fundo e o dono do terreno, né? Acredito eu que, ele quer 10 milhões hoje, mas só que o prédio vai ficar pronto daqui a 5 anos, beleza? Então com essa valorização e tudo mais, então daqui a 5 anos ele vai ter lá, ao invés de 10 milhões hoje, ele vai receber no total, com as vendas, com tudo, 15, 20 milhões, talvez faça mais sentido para ele por essa valorização, mas basicamente permuta financeiro é isso, né? Então o fundo ele não precisa desembolsar o dinheiro do bolso dele, mas lá no final, quando começa a vender, uma porcentagem vai lá para o dono do terreno, como nesse caso aqui, por exemplo. Aqui ele mostra quais são as permutas financeiras aqui que o fundo tem em carteira, beleza? Enfim, mas eu não gosto tanto de... Importante, né? Eu entendo, eu sei o que é, mas eu não analiso uma por uma para entender isso, para entender aquilo outro, mas é sempre bom que você consiga de uma forma ou outra entender tudo que tem ali na carteira do fundo, enfim. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já se inscreva no canal, deixa seu like e mais, aqui no primeiro link da descrição tem um link da minha comunidade, é uma comunidade gratuita onde eu distribuo algumas aulas lá, sempre que tem conteúdo novo no canal, eu solto lá primeiro, então se você tem interesse, já clica aí no primeiro link da descrição e vem fazer parte do nosso time. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!